Bom, continuando o que a gente estava vendo na aula passada, a gente introduziu o chamado funcional gerador, né, Z de J, que é a integral funcional sobre todas as coordenadas, todas as trajetórias de E elevado a I sobre H cortado, da integral de menos infinito a mais infinito, dt, né, da Lagrangiana, na presença de uma fonte, né, que a gente introduziu como H cortado QJ, né, acoplado com a coordenada Q para a gente, nas coordenadas generalizadas. Além do mais, para a integral funcional convergir, né, a gente viu que tem duas alternativas. Dá uma pequena inclinação nesse eixo temporal, né, de tal forma a ter uma parte imaginária nele, ou, equivalentemente, a gente pode fazer esse papel de entortar, né, em vez de entortar o eixo temporal, adicionar uma pequena contribuição imaginária aqui para a ação para a gente, né? A gente colocou como I epsilon, que é o quadrado, que acaba fazendo o papel do termo de convergência para a gente, né? Isso daqui dá um termo negativo para exponencial que garante que ela vá convergir quando a gente integrar sobre todas as trajetórias, né? Fazer explicitamente essa integral funcional. Então tem o termo de fonte, né? O termo de convergência, o epsilon a gente faz para zero depois que a gente conclui alguma conta qualquer. Então isso a gente mostrou que é proporcional, né? Proporcional à amplitude de transição vácuo a vácuo do passado distante até o futuro distante na presença de uma fonte J qualquer, né? Então é equivalente à amplitude de transição vácuo a vácuo na presença de uma fonte. Tomando derivadas funcionais em relação a J, né? Cada vez que a gente toma uma derivada funcional, abaixa um Q, né? E isso vai gerando, então, as integrais funcionais de quantas potências de Q você quiser, que são as funções de correlação ou funções de Green, né? Que a gente acaba derivando, tomando derivadas funcionais desse cara, né? Então, por isso que a gente chama de funcional gerador, né? Ele gera todas as funções de Green que você quiser, que as funções de N pontos, né? Envolvendo integrais funcionais de Q de T1, Q de T2, Q de quantos Qs você quiser. Isso acaba sendo gerado por essa quantidade. Então, a gente vai hoje exatamente estender isso para a quantização de campos escalares. E o que a gente acaba fazendo é exatamente a mesma coisa, né? Onde tem que a gente substitui pelo campo escalar, a gente vai usar inicialmente um campo escalar real. Então, mesma coisa, a gente pode definir o funcional gerador, né? Agora a integral funcional sobre todas as configurações de campo, né? Para o nosso campo escalar φ. Eu vou fazer H cortado de novo é igual a 1, né? H cortado igual a C igual a 1. Então fica exponencial da ação, né, do campo escalar. A ação é agora o D4x para a gente, né? O invariante relativístico aí, né? Se a gente está nas coordenadas de espaço-tempo aí, da densidade de Lagrangiana, né, desse campo escalar, L de φ. O termo de fonte, né, mesma coisa, estou fazendo H cortado igual a 1, mas acopla-se da mesma forma o termo de fonte com o campo escalar, né, uma dada coordenada em x para a gente, e o termo de convergência, né, tem que ter lá o termo de convergência ainda, a mesma coisa, I epsilon, agora φ ao quadrado de x é o termo de convergência para a nossa integral funcional, né? Então, isso daqui, de novo, mais uma vez, é uma amplitude de transição vácuo a vácuo, agora envolvendo
explicitamente o campo escalar, né? Mais infinito, menos infinito, na presença de uma fonte J. Então a gente vai trabalhar agora exatamente com esse objeto, né? Daqui agora para diante, né? Vamos olhar para uma lagrangiana específica, né? Em particular ao caso da lagrangiana do campo de Klein-Gordon, né? Para um campo escalar massivo. Então, tomando como exemplo, né? Vamos fazer aí para o caso de um campo escalar livre. A lagrangiana, densidade lagrangiana que a gente viu, é meio dmi de φ, dmi de φ menos m quadrado sobre 2 φ quadrado. Tá? Para lagrangiana de um campo escalar livre. A gente podia chamar de L0 aqui para descrever. Depois a gente vai fazer com termos de interação, né? Envolvendo explicitamente termos de interação, mas vamos inicialmente trabalhar com o caso do campo escalar livre. Então, inserindo aqui no nosso funcional gerador, né? A gente acaba ficando então com z de j. Mesma coisa, integral funcional de φ e elevado a i d4x da densidade lagrangiana, né? Densidade lagrangiana meio dmi de φ menos m ao quadrado sobre 2 φ ao quadrado. O termo de fonte, jφ, e o termo de convergência da integral funcional, epsilon φ ao quadrado. Então, a gente fica com a integral funcional do campo escalar livre dessa forma. A gente podia absorver esse termo aqui, melhor ainda, de tal forma colocar junto ele aqui com o termo de massa. A gente até faz uma pequena modificação aqui, dividir, tanto faz epsilon, a gente vai fazer indo para zero no final do dia. Então a gente pode simplesmente aí redefinir o epsilon como epsilon sobre 2 e meter esse termo aqui junto com o termo de massa explicitamente aí. Então a gente acaba ficando com m quadrado menos i epsilon φ ao quadrado sobre 2 e o termo de fonte, né? Mais j φ para gente. Tá? Só meti o termo de convergência ali junto com o termo quadrático, né? De massa para gente. Aqui a gente pode fazer alguns pequenos truques nesse objeto para escrever ele numa forma que a gente pode fazer explicitamente essa integral funcional, né? Isso daqui é tudo quadrático para a gente, é uma integral quadrática, né? Então é tipo uma integral gaussiana, né? Então a gente vai ver hoje exatamente como que a gente faz integrais funcionais, né? Na verdade a gente só sabe fazer integral gaussiana, só gaussiana. Tá? Então a gente pode brincar um pouco com esse termo envolvendo as derivadas, né? Esse termo d4x dmi de φ dmi de φ, né? Integrando aqui por partes, né? Integrando por partes, daqui é a mesma coisa que integral de d4x dmi de φ dmi de φ, né? O termo de derivada total, menos o termo extra que a gente está incluindo quando a gente escreve dessa forma de uma derivada total, né? d4x φ dmi com dmi, dá o da Lambertiano, né? D2 para a gente, o operador box, o da Lambertiano, φ. Tá? Então, acaba sendo a mesma coisa, né? Só derivei por partes esse termo daqui, né? Integrei por partes, desculpa, integrando por partes, então a gente separou
num termo de derivada total, e o termo extra que é o φ de φ, que é o operador box, né? O operador box lembra que é o D2 para a gente, que é o D0 ao quadrado menos o gradiente ao quadrado, né? Na nossa notação relativística aí. O D0 aqui é o dt, né? O dt para a gente. A derivada, a coordenada zero aí, faz parte do tempo para a gente. Tá? Isso daqui é um termo de superfície, né? Esse cara daqui acaba sendo um termo de superfície pelo teorema aí do divergente. Isso daqui é um termo de superfície que se integra, então, sobre um dado elemento de superfície de φ, dmi de φ, um ds, um elemento de superfície aí, mi para a gente, né? Pelo teorema ainda do divergente. Esse cara daqui, né, a gente também, se a gente assume que o campo vai para zero, né, essa superfície a gente joga para o infinito, né, a gente joga essa superfície para o infinito, se a gente supõe que o campo se anula suficientemente rápido no infinito, esse termo de superfície, então, acaba indo para zero para a gente, né? Então, a gente só fica, então, com a integral de d4x, né, daquele objeto que está dentro aqui da integral, né, dmi de φ, dmi de φ, acaba sendo menos a integral de d4x φ, o operador da Lambertiano, φ para a gente. Então, a gente acaba podendo escrever com isso daqui, né? A gente acaba podendo escrever essa integral funcional como sendo a integral de dφ elevado a integral de d4x, d4x, tem um sinal menos aqui, eu posso fatorar todos esses sinais menos aí, então vai ficar φ, operador box, né, mais m quadrado menos i epsilon, e o termo de fonte, né? Aqui o termo de fonte também. Termo de fonte menos, isso aqui tem um φ multiplicando, menos o termo de fonte, j. Então, a gente acaba ficando explicitamente com uma integral funcional quadrática, né? No campo, com um operador diferencial aparecendo explicitamente aqui para a gente, né? Vamos ver então como é que a gente acaba fazendo. Vou chamar isso daqui de Z0, que está associado com a nossa lagrangiana livre do campo escalar. Tá? Só para diferenciar depois quando a gente colocar interações aí, que vai ser construída em cima desse Z0 para a gente, né? Para o campo escalar livre aí. Beleza? Tá, então só um truquezinho matemático que a gente acabou utilizando aqui para escrever melhor, né, o nosso termo de ação aqui. Tá? Tem um meio aqui também que eu estou esquecendo, né? Tem um fator meio aqui que eu estou esquecendo aí da história, né? Um meio geral aí. Tá? Daqui então a gente também, para resolver, né, explicitamente essa integral em gaussiana para a gente, vamos fazer um outro truque aqui. Se a gente faz agora, vamos separar esse campo φ em dois termos, né? Fazendo φ de x, indo para um φ de x mais um φ0 de x. Daqui a pouco a gente vai fazer uma escolha explicitamente desse φ0 daqui, como tal forma a resolver explicitamente a equação de Klein-Gordon. Tá? Então, o φ geral a gente acaba escrevendo como se fosse um φ, mais uma solução explícita ainda da equação de Klein-Gordon. Tá? Então, com isso, esse termo que está aqui dentro, né, da ação aqui para a gente acaba podendo escrever ele da seguinte forma: quando você substitui aqui dentro, né,
a gente tem um outro resultado que é a integral de d4x. Se vai aparecer um φ0, né? Um termo φ mais φ0. A gente pode olhar, por exemplo, para o termo cruzado, né? O termo cruzado φ0, φ0 para a gente, né? Então, por exemplo, o termo φ0, operador D'Albertiano, mais m2 menos i epsilon, né? Um dos termos cruzados que vai aparecer aqui dentro. Isso daqui acaba... Você tem basicamente aqui vou fazer aqui embaixo, d4x, né? φ0, o operador box, que é demi, φ para gente, que acaba sendo equivalente, né? Acaba sendo equivalente, um sinalzinho menos que tem aí na frente, é equivalente a esse cara daqui que a gente tem, né? Isso aqui é a mesma coisa, se você voltar na notação anterior, é menos d4x demi de φ0 demi de φ. Tá? Que é a mesma coisa, né? Como a ordem das derivadas aqui não interessa, né? Isso aqui é a mesma coisa que menos d4x demi de φ demi de φ0, tá? Que é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa que, integrando por partes agora esse termo, d4x, em vez de aparecer φ0 aqui na frente, aparece φ, operador box φ0, né? Então é uma identidade para a gente, né? A integral de d4x de φ0, operador box φ, é a mesma coisa que a integral de d4x φ0, né? Trocando a ordem do φ0. Então isso aqui é a mesma coisa que d4x φ, operador box, mais m2 menos i epsilon φ0, né? A gente pode simplesmente inverter aí com esse outro truque matemático aí, né? Simplesmente um truque matemático. Beleza? Tá? Então, fazendo então reescrevendo o campo dessa forma, né? E usando essa identidade, né? A gente pode escrever então a nossa integral d4x, fazendo φ como φ mais φ0, né? A gente acaba ficando então com φ mais φ0, o operador D'Albertiano mais m2 mais menos i epsilon, tem um meio aí na história, meio, o fator meio, né? Φ mais φ0, menos j φ mais φ0. Tá? Só substituir esse cara aqui dentro e a gente fica então com esse resultado aqui para o termo da ação, né? Para o termo da ação. Distribuindo os termos aqui dentro, né? Distribuindo os termos aqui dentro, você vai ficar com meio de φ, meio de φ0, operador φ, né? O termo cruzado, mais meio de φ0, operador φ, né? Que acabam sendo iguais um ao outro. O termo meio de φ0, operador φ0, né? Menos j φ e j φ0, que acaba aparecendo aí no final do dia. Então, com esse truque aqui também, né? O termo cruzado acaba sendo igual para a gente. Então, isso daqui, deixa eu colocar em outro canto aqui, abrir explicitamente essa expressão. Oi? Se aplica se os campos são periódicos. Se o campo se anula no infinito,
Mas periódico não necessariamente. Mas o que significa um campo periódico, né? Bem, você está pensando na condição de contorno, né? Não, mas aqui o campo se estende a todo o infinito, né? O campo se estende a todo o infinito. Então, ele deve ir para zero no infinito. Né? A gente não está olhando o campo confinado numa caixa, né? É diferente. Aqui a gente integra sobre todo o espaço, né? Está integrando sobre todo o espaço. Sobre todo o quadro e volume, né? Exatamente. Distribuindo todo mundo ali dentro, né? A gente acaba ficando, então, com uma coisa do tipo... A gente vai ficar com integral d4x meio φ, operador box, mais m2 menos y, φ, o termo cruzado, né? Os termos cruzados vão ser iguais, por causa dessa identidade aqui que a gente escreveu, né? Os termos cruzados, então acaba um somando com o outro, vai te dar φ ou φ0, tanto faz, φ, operador box, mais m2 menos y, φ0, mais meio, o φ0, o operador box, mais m2 menos y, φ0, e o termo de fonte, né? Menos j φ menos j φ0. É o que a gente acaba ficando aí. Tá? E agora a gente faz uma escolha explícita para a gente pode, como esse φ0 aqui é arbitrário para a gente, né? A gente separou a função φ de x de uma forma arbitrária, tá? Em particular esse φ0 aqui a gente pode escolher agora ele de uma forma conveniente aí, né? A gente acaba escolhendo o φ0 como a solução da equação de Klein-Gordon na presença de uma fonte. Vocês vão escolher o φ0 como sendo a solução de operador box mais m2 menos y, φ0 de x é igual ao j de x, né? A equação de Klein-Gordon na presença de um termo de fonte, né? Então, com isso, a gente acaba eliminando aqui vários termos, né? Esse termo daqui, a gente pode combinar com esse daqui, acaba indo para zero aí, né? Então, esse cara daqui vai embora com esse cara daqui, né? Usando essa escolha de φ0. A gente pode separar aqui o menos j, né? Em duas parcelas, menos meio de jφ, menos meio de jφ. Então, ou quer dizer, eu fiz o contrário aqui, né? Esse cara daqui eu vou deixar aqui, esse aqui que vai embora, né? Esse cara daqui que está multiplicando todo mundo por φ, né? Então, esse cara daqui que vai embora. Esse cara vai embora com esse, e esse cara daqui a gente pode escrever ele desse jeito, né? A gente está multiplicando, então, com φ0, né? Multiplica por φ0 a equação de Klein-Gordon na presença de uma fonte. Então, isso daqui também vai embora com um pedacinho aqui, né? Um pedacinho desse outro cara daqui. Tá? Então, com essa escolha, né, de φ0, que é arbitrário para a gente pode escolher o φ0 como a solução
da equação de Klein-Gordon na presença de uma fonte, acaba sumindo vários termos aí na nossa expressão. E a gente fica, então, com o resultado para o que está aqui dentro, né? Da ação, como sendo a integral d4x. Vai sobrar esse cara daqui, né? Meio φ, operador box, mais m2 menos i epsilon φ. E o outro cara que sobra esse pedaço aqui, né? Sobra esse outro pedaço aqui para a gente, né? Acaba sobrando o menos meio de J φ zero. Menos meio J φ zero. Tá? Que é o que a gente fica aí no final do dia. Então, tudo bem? Tá? Com que acaba cancelando na nossa expressão. Entra o φ zero aqui, né? Entra o φ zero, que é a solução dessa equação diferencial, né? O φ zero é a solução da equação diferencial de Klein-Gordon na presença de uma fonte, né? Cuja solução, né? A solução a gente pode escrever, né? Quem é explicitamente esse φ zero aqui, dado uma fonte qualquer, né, a gente pode resolver essa equação diferencial pelo método de funções de Green. Então, a solução geral por meio de funções de Green, a gente pode escrever essa solução geral de φ zero de x para a gente. Vamos escrever como menos aqui, uma integral d4 y. Vai entrar o termo de fonte, né? Se a gente resolve por método de funções de Green. E vamos escrever essa função de Green como sendo um ΔF de x menos y j de y para a gente. Né? Onde, se você substituir isso de volta aqui, a gente tira qual é a equação diferencial que deve satisfazer o ΔF, né? Onde o ΔF de x menos y é a solução Se você substitui de volta aqui dentro, a gente tira a equação diferencial que deve ser satisfeita o ΔF, né, que é a nossa função de Green, que é o operador box. Vou identificar como sendo, pode ser uma derivada em x ou em y, como sendo a derivada em x, em particular, mais m2 menos i epsilon, função de Green, ΔF de x menos y. Isso daqui é menos delta de Dirac de x menos y. Então, você pode verificar explicitamente se o φ0 é a solução dessa equação diferencial, o ΔF acaba sendo solução dessa equação para a gente, né? A equação que define, né, o ΔF, se a gente assume em que o φ0 é exatamente a solução da equação de Klein-Gordon na presença de uma fonte. Tá? Então, a gente sabe a forma geral da solução do φ0, né? Que a gente pode meter aqui dentro. Eu devia colocar todo o índice, a dependência que é x para a gente, só para não confundir depois aí, né? Vai entrar um y na história, hein? Então, substituindo a solução geral aqui dentro, né? Substitui a solução geral aqui dentro, a gente pode escrever quem que é o nosso funcional gerador aqui, né? Quem que é o nosso funcional gerador no final do dia, em termos dessa função de Green.
Então, a nossa expressão original, né, Z0 de J, que é essa integral funcional, a gente pode escrever ela no final do dia como uma integral funcional de dφ. Vai aparecer exponencial de menos i, né, integral de d4x, meio, o operador box, Galabertiano, mais m2 menos i epsilon vezes φ. E esse termo daqui, né, quando você substitui o φ0 aqui, ele não depende de φ, né? Só vai depender da fonte e da função de Green. Então, tudo isso daqui pode pular fora, né? Pular fora da integral funcional para a gente. Então, você fica com a integral funcional, que é todo esse fator, e pula fora um fator aí que é elevado a menos i meio menos meio integral de d4x, tem uma integral de d4y, d4x, d4y, 4y, φ, não, j, desculpa, o j de x, né? Esse j de x aqui, delta f, x menos y, e o fecha com jy. Então, esse é o resultado que a gente fica para a integral funcional. Isso daqui tudo é uma constante para a gente, que não depende da fonte, né? Isso aqui tudo é uma constante para a gente no final do dia. A gente pode chamar toda essa constante aqui vamos chamar de n, né? Então a gente fica com o resultado da integral funcional z0 de j, né? É dado em termos uma constante. Essa constante a gente fica com exponencial de menos meio i sobre 2 d4x d4y j de x, a nossa função de Green, que é a solução dessa equação diferencial, x menos y, j de y. Tá? Então, esse é o resultado que a gente fica no final do dia para a integral funcional do campo escalar livre, né? Em termos da fonte, tá toda ela aqui, né? A menos de uma constante é exatamente esse termo que fica no final do dia. E delta F de novo, a solução dessa equação diferencial. Tá? Então, esse é o que a gente fica. Né? A gente pode voltar aqui também, né? Vamos tirar explicitamente quem é esse sujeito daqui, né? Quem que é o delta F explicitamente. Então, voltando aqui na nossa equação diferencial, né? O delta F temos de coordenadas em dado por essa equação diferencial para a gente pode escrever, em vez de trabalhar no espaço de coordenadas, vamos tomar uma transformada de Fourier para esse cara, né? Então, vamos tirar explicitamente quem é esse delta F. Hein? É mais fácil olhar no espaço de momentos do que no espaço de coordenadas.
Então, indo para o espaço, ou tomando uma transformada de Fourier, a gente pode escrever o ΔF de K, a integral d4K sobre 2π a quarta, elevado a menos IKX, ΔF de X. Onde o K, lembrem que o K para a gente é o Camus, na verdade, né? É o Camus. E aqui é um produto interno, X é o XMI para a gente. Então, o K X é o Camus XMI, que é um K0, X0 mais K vetor, produto X vetor, né? Transformada de Fourier em 4 dimensões, né? Nas quadricoordenadas, né? Então, o K aqui é o quadrimomento para a gente, né? O quadrimomento, tá? Então, se a gente substitui esse... Podia fazer o contrário? Podia ter feito o contrário, né? Aqui tá bagunçado essa transformada de Fourier, né? A transformada de Fourier tá... Está bagunçado aqui. A gente está integrando de ΔK, né? Então, dado ΔF de K, que é a transformada de Fourier do ΔF de X, tá? O ΔF de X a gente pode escrever em termos da transformada de Fourier dela, em termos dessa forma, né? Então, substituindo esse cara aqui de volta, né? Substitui esse cara aqui de volta. O delta de Dirac também a gente pode escrever como uma transformada de Fourier, tá? Usando também a forma da delta de Dirac numa transformada de Fourier. Essa diferencial de respeito a todas as configurações de Isso. Isso inclui os campos das soluções da equação de Riemann. Uhum. Você pode tirar aquela parte que depende do Porque não depende mais de φ, né? Esse cara aqui não depende de φ, né? Mas não tem, dentro de todos esses filhos, tem nenhum. Tem. Inclui também. Você não deveria ter feito a integral sobre fizeram. Mas esse cara aqui já não depende mais de φ0, né? Nem de φ0, nem de φ. Que já não depende mais. Esse cara aqui já não depende mais. Que eu já substituí a solução de φ0 aqui dentro. Tá? Então não depende. Então por isso que eu posso tirar, né? Esse cara aqui envolve todo mundo, tá certo? Inclusive o φ0, né? Mas eu tirei fora um cara que nem mais depende de φ0, né? Tá? Então isso aqui tudo acaba sendo uma constante. Aqui também a gente pode usar a representação da delta de Dirac numa transformada de Fourier. Então, gente... a delta de Dirac, delta de x menos y, 4. Tá? Isso está nas 4 dimensões aí. Ou delta de x simplesmente. A integral de d4k sobre 2π a quarto elevado a menos ikx. Então, usa a representação da delta de Dirac como uma transformada de Fourier
e a transformada de Fourier também do ΔF daqui, né? Substitui de volta, né? Substituindo de volta na equação diferencial. Nessa expressão para a gente. Então, a gente fica com o operador box, com a derivada em x, mais m2 menos i epsilon, transformada de Fourier, e elevado a d4k, sobre 2π a quarta, e elevado a menos i k, x menos y, ΔF, né? ΔF de K, isso é igual a menos, né? Menos a integral d4k sobre 2π a quarta elevado a menos i k x menos y, né? X menos y. O operador box, quando atuar aqui, né? Vai atuar na exponencial, né, derivada com x, né, vai abaixar uma vez um ik, baixa um outro ik, né, então vai te dar, quando você atuar com o operador da Lambertiano nesse cara daqui, vai te dar então, e o m2 mais i epsilon eu posso meter diretamente aqui dentro do sinal de integração, né, então isso aqui acaba ficando com d4k, 2π a quarta, né? Esse cara vai ter uma derivada que vai abaixar um ik, menos ik, outro menos ik, então vai te dar um menos k ao quadrado, que é um kami, mais m2, menos i epsilon. Isso está multiplicado por e elevado a menos i k x menos y. Isso é igual a integral de 4k, que é o delta de Dirac, né? Tem um sinal menos aqui na frente. 4 e elevado a menos i k x menos y. Esse sinal menos aqui eu também posso fatorar, né? Menos, mais, tá? Então, essas duas integrações aqui de momento, né? E o fator exponencial, é uma igualdade para a gente. Acaba sendo uma igualdade. Então, a gente tira explicitamente quem é a transformada de Fourier, né? Quem é a transformada de Fourier no final do dia da nossa função de Green? Transformada de Fourier, a gente lê diretamente daqui. Então, isso acaba nos dando aí que... esqueci o ΔF, né? ΔF de K. ΔF de K. Né? Então, isso nos dá explicitamente quem que é o ΔF de K. Né? Então, ΔF de K, passa tudo para o lado de lá, elimina integração, e elevado a menos ikx menos y, o ΔF de K é 1 sobre K2 menos M2 mais IY. Então, a transformada de Fourier da nossa função de Green é exatamente esse cara daí. Isso daqui é o que a gente chama de propagador de Feynman. Do campo escalar livre, né? A gente está trabalhando para o campo escalar livre. E agora o ΔF a gente sabe quem que é também, né?
o ΔF, se a gente tem agora a transformada de Fourier, né, quem é a transformada de Fourier, então o ΔF de x é a integral, é a transformada de Fourier, d4k 2π a quarta elevado a menos i kx dividido por k2 menos m ao quadrado mais i epsilon. Então, tá aí quem que é a transformada de Fourier, né? E quem é o propagador de Feynman no espaço de configurações. Né? É o resultado dessa integração aí, explicitamente, que acaba resultando aí no propagador aí de Feynman, que a gente chama, né? Que entra aqui para a gente, né? O nosso funcional gerador. Tudo bem? Então, aqui. A gente fez a integral funcional e tiramos a forma do chamado propagador de Feynman. A gente pode também brincar um pouco mais com essa expressão daqui, para a gente ver qual é o papel desse epsilon aqui explicitamente, né? Porque que ele é importante aí no final do dia, né? Então a gente pode resolver essa integral aqui usando, por exemplo, o teorema de Cauchy, né? Se a gente separa parte temporal, parte espacial, na parte aqui dos momentos, né? O K para a gente aí tem parte temporal e parte espacial. A gente pode fazer explicitamente a integral da parte temporal aqui, dessa expressão que acaba aparecendo aqui. O K ao quadrado aqui lembra, o K ao quadrado aqui é o Kami, que é K0 ao quadrado, né? K0 ao quadrado, menos K ao quadrado, né? K vetor ao quadrado. E o Kx aqui, né? O Kx aí para a gente é o K0x0 menos K, produto escalar com o x vetor. A gente pode fazer explicitamente a integral em K0 desse objeto, usando aí o teorema de resíduos ou o teorema de Cauchy. Então, essa integral para a gente pode fazer ela explicitamente. A gente pode, o K, então K, o K0, o K ao quadrado, né? A gente vai ter polos aqui para o denominador aqui, né? A integral tem polos olhando para K0 ao quadrado. Posso passar o K ao quadrado para o lado de lá, mais M ao quadrado, menos I epsilon. Vai ser os polos em K0 dessa integral, né? Esses polos aqui também você pode escrever, na verdade são dois polos, né? Quando você tirar a raiz quadrada, tem o polo positivo, o polo negativo, então isso aqui é a mesma coisa que K0, mais ou menos a raiz quadrada desse fator aqui, raiz quadrada de K ao quadrado, mais M ao quadrado. E o termo de epsilon, quando a gente tira a raiz quadrada, expande para epsilon pequeno, a gente pode escrever como, sei lá, um menos mais o I, um deltazinho aqui, quando a gente tira a raiz quadrada e toma o limite de epsilon tendendo a zero, né? O delta é o epsilon dividido pela raiz quadrada de K2 mais M2 no final do dia, que eu estou escrevendo dessa forma. Então, se a gente olha para os polos, a gente tem dois polos, então a gente pode fazer parte imaginária em K0,
parte real em K0, você vai ter um polo que vai estar localizado aqui no abaixo do eixo real, que é esse cara daqui, é o, vamos chamar isso daqui de raiz quadrada de K2 espacial mais M2 menos I delta, e o polo negativo que está do lado de cá, acima do eixo real. Tem um outro polo aqui, que é o menos raiz quadrada de K ao quadrado mais M ao quadrado mais I delta. Então, se você está integrando, né? Se você fizer a integral em K0, que vai de menos infinito a mais infinito, né? Você pode fechar pegando esse polo aqui em cima, ou fechar o contorno pegando o polo embaixo, né? Você tem essas duas opções em que você pode escrever para pegar um polo, né? Usando o teorema de Cauchy, e resolver explicitamente aí, usando o resíduo, essa integral da parte temporal, né? Se a gente fecha o contorno, né? Se a gente escolhe fechar o contorno aqui em cima, pega um contorno desse tipo, né? A gente vai pegar esse polo com a partezinha imaginária aqui, I delta, né? I delta. Então, isso daqui tem a parte temporal aqui entrando aqui dentro também, né? Elevado a menos I K0 X0, que é a parte temporal. Então, se esse X0 for então vai dar um menos I com I, vai dar mais, né? Mais tal vezes o X0. Então, se o X0 for negativo, essa integral é convergente. Então, a gente escolhe esse contorno daqui dependendo do sinal da parte temporal aqui desse objeto, né? Se o tempo t for menor do que 0, a gente fecha o contorno para o lado de cá, né? Por outro lado, se a gente escolhe fechar o contorno aqui por baixo, né? Escolhe esse contorno agora aqui, a gente vai pegar esse polo, né? Então, você vai ter um menos I delta, com menos I X0, né? Vai te dar um menos delta X0, que é o tempo, né? Então, a gente escolhe esse contorno aqui se o tempo for maior do que 0, que garante que a integral, né, vai ser convergente quando você fizer ela de menos infinito a mais infinito. Então, se o tempo é negativo, a gente fecha o contorno por aqui, pega esse polo. Se o tempo é positivo, a gente fecha o contorno por aqui e pega o outro polo, né? Então, a gente tem estados de energia, né, positiva e estados de energia negativa, né? Se a energia for negativa, você olha para os tempos negativos, né? Se a energia for positiva, a gente olha para tempos positivos. É basicamente o que a gente acaba obtendo aí, né, quando a gente faz esse truque de integração usando o teorema de Cauchy, né? A gente tem essas duas possibilidades aí. Então, a gente pode chamar aqui o termo de energia, né? Vamos chamar mais ou menos ômega K menos mais I delta. O ômega K para a gente é a relação de dispersão, a energia do campo, K2 mais M2, que é chamada relação de dispersão. Ou energia, simplesmente. Se a energia for negativa, a gente olha para tempos negativos. Se a energia é positiva, a gente olha para tempos positivos, hein? Então, o nosso ΔF de x, a gente pode escrever como, pelo teorema de resíduo, né? A gente acaba ficando como uma integral
parte em K0, parte espacial. Menos infinito a mais infinito. A parte espacial, D3, K, 2π a terceira, elevado a menos I, K0, X0, e a parte espacial mais I, K espacial, produto escalar X. Dividido por K0 ao quadrado menos K espacial ao quadrado menos M2 mais IE. Né? Então separa esse cara aqui nos dois polos, né? Separa nos dois polos, usa o teorema de resíduos para fazer explicitamente a integral aqui em K0. Dependendo se o x0 é positivo, pega esse polo. Se o x0 for negativo, pega esse outro polo aqui. Então, o resultado disso, usando o teorema de Cauchy, vai te dar integral de d3k, 2π a terceira, elevado ikx espacial, usando o teorema de resíduo, vai pular um 2 ômega k. E aqui fica, dependendo se o tempo é positivo ou o tempo é negativo, vai te dar um menos i elevado a menos i ômega k x0 para x0 tempos positivos, ou um menos i elevado a i ômega k x0 para tempos negativos. O θ aqui é a função passo. O θ de x0 é igual a 1, quando x0 é positivo, ou 0 quando x0 é menor do que 0. Tá? Mesma coisa esse cara daqui. Então, isso aqui garante que só vai sobrar a parte de tempo positivo ou tempo negativo, né? Dependendo em qual a situação que você está olhando. Tá? Então, agora a gente vê qual o papel aqui desse IY, né? O papel desse Y aqui é separar exatamente essas evoluções. Se a energia é negativa, é como se você tivesse uma partícula evoluindo no sentido contrário do tempo, né? Se a energia é positiva, é como se você tivesse uma partícula se movendo no sentido positivo do tempo, né? Que é o que a gente demanda por causalidade, né? Partículas com energia positiva têm que propagar para frente no tempo, né? Não pode voltar no tempo, né? Então isso daqui também garante, né, não só a convergência, né, lá da integral funcional que a gente estava trabalhando, né, que agora acaba aparecendo aqui também no propagador, garante a causalidade, que esses propagadores são causais, né? Tem a causalidade correta, hein, que a gente espera da relatividade, hein, de partículas com energia positiva propagando para frente no tempo, né? Energia positiva. Hein? Tá? Então, isso é garantido exatamente por esse fator aqui, né? Então, ele é importante para a gente, exatamente para garantir a propriedade de causalidade, né, do nosso propagador aqui, né? Estados de energia positiva propagam para frente no tempo, né? Não pode propagar para trás no tempo. Beleza? Tudo bem? Um outro truque que a gente viu também, a gente viu que isso daqui é equivalente, né, a você dar aquela pequena entortada, né, no eixo temporal, de tal forma a adquirir uma parte imaginária, né, para garantir que as integrais funcionais acabem sendo convergentes, né? Ou, alternativamente, a gente podia rodar completamente o eixo temporal, né? Passar para o espaço euclidiano, né?
Se você passa para o espaço euclidiano também, você pode fazer os mesmos truques aqui, tá? Em vez de trabalhar no espaço de Minkowski, ir para o espaço euclidiano. Então, então a gente também pode fazer alternativamente, em vez de trabalhar com o eixo temporal, né? Parte imaginária do tempo, parte real do tempo, né? Em vez de olhar só para a parte real do tempo, a gente e botar, né, esse fator de convergência aqui, né? A gente pode olhar para o eixo temporal um pouquinho rodado, né, de tal forma a adquirir essa parte imaginária, ou a gente roda completamente, né? Faz uma rotação completa aqui de π sobre 2, né? De π sobre 2, rodar completamente o eixo temporal e de tal forma que você trabalhe diretamente aqui só com o eixo imaginário do tempo, né? Então, se a gente escolhe aquele ângulo de rotação, né, do eixo temporal como sendo exatamente π sobre 2 para a gente acaba tendo o tempo t, né, quando você roda ele, né, por esse ângulo delta aqui, isso é equivalente a escrever elevado a menos i delta, né, que é o termo de rotação, e passa agora para esse outro eixo aqui, tal, né? Então, se você escolhe exatamente π sobre 2, né, o eixo do tempo, então, vai para exatamente como sendo menos i vezes tal para a gente, né? Então, você rodou completamente o eixo aí para ser puramente imaginário, né? O eixo temporal. Tá? Então, com isso, a gente olha para o elemento de linha, tá, da relatividade. O ds ao quadrado, que é o dx0 ao quadrado, menos dx1 ao quadrado, menos dx2 ao quadrado, menos dx3 ao quadrado, né? O xyz, x1, x2, x3, isso daqui acaba indo quando você roda completamente o eixo temporal, isso daqui acaba, então, indo para menos d tal ao quadrado, menos dx1 ao quadrado, menos dx2 ao quadrado, menos dx3 ao quadrado. Ou seja, menos somatória o índice aí, pode chamar mi, indo de 1 até 4 dx mi ao quadrado, né? Acaba ficando puramente euclidiano a nossa métrica, né? A gente passa para uma métrica puramente euclidiana, né? O elemento de linha é o elemento de linha euclidiano. Então, mesma coisa, né? Se a gente olha para os nossos Camus, etc., né, no espaço de Minkowski, a gente pode trabalhar com os momentos euclidianos. Aqui a gente também pode chamar, então, né, onde a gente definiu aqui o nosso x4 como sendo o i vezes tal, i vezes x0, que é o tempo euclidiano. Então, o x4 aqui é o tempo euclidiano para a gente.
Então, mesma coisa para os momentos, né? A gente pode escrever, definir a quarta componente do momento como sendo menos I, a componente K0 do momento. Então, o nosso K ao quadrado, né? K0 ao quadrado, a gente acaba ficando, então, com K ao quadrado, então, que é K0 ao quadrado menos K ao quadrado, acaba indo no espaço euclidiano para menos K4 ao quadrado mais K vetor ao quadrado, né, no espaço euclidiano. É a mesma coisa que menos K1 ao quadrado mais K2 ao quadrado mais K3 ao quadrado mais o K4 ao quadrado, né? É o momento euclidiano para a gente, né? Que é o menos K euclidiano ao quadrado. Né? Em vez de ser o K de Minkowski, né? K de Minkowski e o K euclidiano. E o elemento aqui de integração, né? Que a gente tinha nas nossas integrais, né? O D4K, né? Sobre 2π à quarta, também vai transformar, então, a gente pode relacionar o D4K euclidiano, o DK4, DK, D3K, espacial, né? A parte espacial, que está relacionado com o elemento aí de integração de Minkowski como sendo menos I D4K. Tá? Então, fazendo essas transformações no nosso propagador aqui, né? A gente pode escrever o equivalente do propagador de Feynman no espaço euclidiano, né? Em termos do momento euclidiano, tempo euclidiano, etc. Né? Então, a gente acaba ficando com o propagador de Feynman Então, o propagador de Feynman vai acabar ficando como sendo ΔF de x menos I, que vai vir do elemento lá de integração, integral de D4K euclidiano, D4K euclidiano, sobre 2π à quarta, mesma coisa, E elevado a menos IK, x, agora é tudo euclidiano aqui para a gente, e aqui embaixo, né, isso daqui vai ficar K euclidiano ao quadrado, mais m ao quadrado, e a gente pode esquecer aqui a história do I epsilon, né? Uma vez que agora automaticamente as nossas integrais funcionais são convergentes quando a gente adquire uma parte imaginária para o eixo temporal. Em particular, se o eixo temporal está todo na parte imaginária, né? Puramente euclidiano o nosso tempo, né? Então, a gente nem precisa mais se preocupar com aquele termo de convergência, né? E agora os polos dessa expressão também estão normais, né? Você pode escrever o polo de novo em termos da energia, né? Agora você tem polos no K4 para a gente, né? Na quarta componente do momento, né? O momento euclidiano, os polos vão estar localizados aí em K4 mais ou menos I raiz quadrada de K2 espacial mais m ao quadrado, né? Quando você olha para os polos desse cara, é puramente imaginário, né?
Então agora você não tem problema de fazer essa integração funcional em K4, né? Você tem a parte real de K4, a parte imaginária de K4, e os polos estão todos eles aqui no eixo imaginário, né? O mais I, ômega K, e o menos I, ômega K. Então, se você integrar de menos infinito, você não precisa se preocupar em deformar esse contorno nem nada, né? Automaticamente você pode fazer essa integral aí de momento, né? Uma vez que os polos já estão fora, né? Estão fora do eixo real, né? Que não acontece aqui, né? Se você não tivesse esse termo daqui, os polos estavam exatamente sobre o eixo real, né? Exatamente sobre o eixo real. Aí você tem que deformar esse contorno para poder fazer essa integral, para evitar os polos aqui, né? Tem que pegar um contorno qualquer ou por aqui, né? Um tipo de contorno aí diferente, né? Se você não leva em conta esse termo de convergência, né? Aí os polos estão exatamente no eixo real, né? Aí você tem que deformar o contorno aí de alguma forma, né? Aqui não, né? Os polos estão fora do eixo real, você pode automaticamente fazer essas integrais de momento. Então, muitas vezes, em vez de trabalhar no espaço de Minkowski, né? Com o termo de convergência, a gente pode trabalhar diretamente no espaço euclidiano, sem se preocupar com aqueles termos de convergência, automaticamente a integral funcionais vão ser convergentes e causalidade também automaticamente é satisfeita aqui para a gente, né? Se você fechar por aqui, você está pegando tempos euclidianos negativos, fechar por aqui, você está pegando tempos euclidianos positivos, né? Exatamente como a gente acaba obtendo no final do dia, vai dar o mesmo resultado, acaba dando o mesmo resultado para a integral na parte temporal aqui, né, do propagador de Feynman, sem se preocupar com esses detalhes de contorno, né, ou convergência da integral. Tá? Tudo bem? Tá. Eu paro por aqui hoje, a gente continua na aula que vem, a gente volta de novo na integral funcional, né? Vamos voltar de novo na integral funcional na aula que vem e também olhar para o caso de interações, né? Quando a gente bota explicitamente interações. Tá? Então, na aula que vem, a gente volta lá no objeto que eu apaguei aqui, né? No objeto que eu apaguei aqui, a gente volta aqui de novo aqui.